A China comemora, no dia 3 de setembro, o 80º aniversário do triunfo na luta contra o fascismo e a ocupação japonesa. O povo chinês deu, assim, uma contribuição decisiva à humanidade no desfecho da Segunda Guerra Mundial. A celebração, em grande estilo, manda uma mensagem ao mundo. A China é uma potência pacífica, promotora do desenvolvimento compartilhado e da paz mundial. Para falar sobre o significado deste feito histórico, a nossa reportagem entrevistou o deputado Daniel Almeida, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China, a líder do Movimento pela Paz, Socorro Gomes, e o presidente da União da Juventude Socialista, Rafael Leal. Acompanhe. Quero me solidarizar com o povo chinês, com o governo chinês, que celebra 80 anos da vitória contra a ocupação japonesa. Foi uma luta memorável, de grande sacrifício para o povo chinês, mas que trouxe como resultado a derrota do fascismo. Os chineses perderam 20, 30 milhões de seus filhos, mas foi uma luta necessária para enfrentar a ocupação japonesa, para se livrar da humilhação que o povo chinês estava sendo submetido e para abrir caminhos para o encerramento da Segunda Guerra Mundial. Foi a partir da rendição dos japoneses que se abriu espaço para a rendição completa dos países que se alinhavam com o fascismo e, portanto, a vitória da Segunda Guerra Mundial. Nós queremos destacar também a capacidade de unidade ampla que os chineses foram capazes de fazer nesse enfrentamento. Cessou-se as divergências que aconteciam e as disputas naquele momento para unificar o povo chinês, as forças políticas da China, as principais forças políticas, no enfrentamento à invasão japonesa. Isso foi muito importante para o resultado final, que foi vitorioso. Também destacar a mobilização popular. O povo chinês se mobilizou de forma muito ativa, de forma especial, liderados, o nosso povo chinês liderado pelo Partido Comunista. As grandes jornadas, as cruzadas de mobilização no campo, em todos os cantos na China, para unificar o povo e fazer a resistência. Por isso que o povo chinês tem todas as razões para celebrar, especialmente num momento como esse, que verificamos agressões à soberania de vários países. É necessário cada vez mais afirmar o multilateralismo, é necessário afirmar a defesa da soberania, e todos os povos têm o direito de não se submeter à humilhação, fazer a luta necessária para não se submeter à humilhação, defender sua soberania, suas instituições, os direitos da nação se desenvolver. Por isso, eu quero, nessa oportunidade, saudar o povo chinês, o governo chinês, e que isso também sirva de referência para o Brasil, exatamente nesse momento em que alguns líderes do nosso país abrem mão da defesa da soberania para defender interesses de outras nações. Não é possível tolerar e não é nunca impossível resistir, muito ao contrário. É sempre possível, necessário resistir, encontrar mecanismos para defender a soberania, a democracia
e as nossas instituições. Parabéns à China e o seu povo. A China comemora, no dia 3 de setembro, a grande vitória contra o militarismo japonês. Foi uma guerra desde 1937. E nesta data, 3 de setembro de 1945, o Japão assina sua rendição na Segunda Guerra Mundial, marcando a vitória do povo contra o fascismo. O episódio marcou o fim da ocupação japonesa desde 1937, responsável por muitos massacres e destruição de cidades como Nanquim, e pela destruição de cidades inteiras, né? A Segunda Guerra termina justamente, oficialmente, com a rendição do Japão no dia 3 de setembro de 1945. Para Pequim, a celebração tem forte valor para a memória coletiva do povo chinês. O governo aproveita para destacar o papel decisivo do Exército e do Partido Comunista na libertação do país. Além disso, a comemoração funciona como instrumento político de unidade nacional e de afirmação do protagonismo chinês na ordem mundial. Ao relembrar o dia 3 de setembro, a China reafirma que sua vitória ela foi tanto uma libertação interna como uma significativa contribuição à derrota global do fascismo. A China, desde sempre, foi uma inspiração na luta pela autodeterminação dos povos e sua soberania, principalmente na guerra anti-imperialista que ela trava contra o Japão, contra a ocupação japonesa, né? Que joga um papel decisivo na luta contra o nazifascismo, né? Ao travar um flanco de batalha que é pouco visto pelo Ocidente, né? Um flanco de batalha no Oriente, na Segunda Guerra, contra o eixo aliado ao nazifascismo, ao abrir esse flanco de batalha contra os japoneses, contra a invasão japonesa. Os chineses demonstram a sua braveza enquanto povo, enquanto defesa da nação, e isso, né, depois, essa braveza é canalizada no processo revolucionário liderado por Mao Tse-tung. Então, a China, desde sempre, foi sempre uma inspiração para a juventude brasileira na luta anti-imperialista, pela autodeterminação dos povos e pela paz, né? E hoje, mais recentemente, inspirado nesses acontecimentos, nessa luta antifascista, nessa luta contra o nazismo, a China continua nos inspirando em busca de um processo de desenvolvimento autônomo, um desenvolvimento nacional que possa estar a serviço de tirar as pessoas da miséria, que possa estar a serviço de melhorar as condições de vida do seu povo, que não se dobra, que não abaixa a cabeça para nenhuma outra potência mundial, que determina o seu caminho com soberania, né, e com investimento em tecnologia, em educação e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, a UJS, que tem uma relação com a juventude comunista chinesa, olha para a experiência chinesa com muita inspiração, não para a gente copiar, porque são países muito diferentes, mas com muita inspiração.